Boa noite, Igreja Batista Central em Rocha Sobrinho. Hoje é quarta-feira, é dia de estarmos na igreja, no nosso estudo bíblico doutrinário. Hoje, quarta-feira, nós estamos em casa, mas não vai ser diferente. Nós teremos o nosso estudo bíblico com o nosso pastor. E nós vamos dar início ao culto de hoje. Nós vamos orar ao Senhor. Abaixe sua cabeça aí onde você está e ore juntamente conosco. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque estamos na tua presença, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, por todas as coisas que o Senhor tem feito, ó Deus, em nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, porque estamos, ó Deus, nos reunindo nesta hora, ó Pai, para aprender, ó Pai, da tua palavra, Senhor Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor até aqui nos tem ajudado, até aqui nos tem guardado, Senhor Deus. Muito obrigado, ó Deus, por cada um, ó Deus, que está nesta hora, Deus, ouvindo, ó Deus, a tua palavra, ó Deus, na sua casa, Senhor Deus. Abençoa, ó Deus, cada um dos nossos irmãos, ó Deus, que tão somente nesta noite o Senhor venha falar aos nossos corações. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar lendo o Salmo 121. Abra sua Bíblia aí e leia junto comigo o Salmo 121, que fala assim: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Este Salmo 121 é um salmo que nos mostra o quanto devemos confiar na força e na certeza de que Deus é quem nos guarda, que Ele está do nosso lado e cuida de nós. Temos que ter segurança e nos tranquilizar, lembrando que o nosso socorro vem do alto, vem de Deus. Não precisamos nos desesperar, porque somos filhos amados de Deus, separados por Ele para o louvor da sua glória. Eleve seus olhos para o alvo, o Senhor é o seu alvo, é dele que virá o socorro, não virá de homem nenhum. Confie no Senhor, aproveite esses momentos em casa e louve mais, ore mais, leia mais a palavra de Deus, pare e ouça o que Ele está falando ao seu coração nesse momento. Nós estaremos cantando o hino, cante aí com você também, conosco, aí na sua casa. Louve ao Senhor juntamente conosco. Nós estaremos cantando o hino porque Ele vive. Deus enviou seu Filho amado pra me
Nós estaremos lendo neste momento o Salmo 33, que nos vai falar assim: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas, cantai um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração, de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para conservar os vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração. Porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Se você ler o versículo 13 e o versículo 14, você vai ver que fala que Deus olha para todos os homens do lugar onde Ele está. Ele nos vê. Isso nos mostra o seu cuidado, a sua preocupação com cada um de nós. O Senhor olha desde os céus e vê o que acontece conosco. O Senhor nos observa. Isso nos mostra o domínio de Deus sobre toda a terra. Por isso não devemos depositar a nossa confiança em homens. Eles são falhos e muitas das vezes são incapazes de fazer qualquer coisa por nós. Deus tem o poder e a soberania para nos livrar de todo o mal. Creia nisso e faça a sua parte. Deus se agrada quando vê os seus filhos em obediência. E se a ordem hoje é obedecer, nós devemos obedecer. Se a ordem é ficar em casa, devemos ficar em casa. Vou pedir ao irmão Saulo agora, ele vai fazer uma oração e assim logo após o pastor vai estar com a palavra para nos fazer o estudo dessa noite. Senhor Deus eterno Pai, eu quero te pedir perdão pelo meu pecado, minha falha, minha imperfeição, as coisas que não provêm de ti. Deus Todo-Poderoso, quero te entregar nossas famílias nas tuas mãos, Senhor. Vou te pedir que tu tenhas misericórdia, Senhor. Que assim como aquele povo do Egito, Senhor, que teve o sangue aspergido nos umbrais das suas portas, Pai. Espiritualmente, Senhor, nós te pedimos por esse mesmo ato, Senhor, que o teu sangue esteja nas nossas portas, protegendo nossas famílias, Pai. Pedimos-te também pelas famílias carentes que estão por aí, Senhor, sem ter o que comer, sem poder trabalhar, Pai. Deus Todo-Poderoso, usa-nos, Pai, para podermos ajudá-los, Senhor. Usa-nos para poder consolar a quem precisa de consolo, Pai. Ó Deus, não deixa que esses dias de clausura sejam dias ruins, Pai. Ó Deus, mas que as pessoas possam lembrar mais de Ti, possam voltar-se para Ti, Senhor. E assim como diz em 2 Crônicas 7:14, Pai, que nós possamos clamar, que nós possamos nos humilhar e nos voltarmos a Ti, Senhor. Fica conosco, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja, boa noite, irmãos. Que bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus
nesta noite, através desse estudo bíblico, né, em que preparamos para ministrar e consideramos que isso é uma vitória que Deus está nos concedendo, podermos, como Igreja do Senhor Jesus, estudarmos a Palavra de Deus. E o nosso tema desta noite é nascer de novo para uma vitória através da fé. Nascer de novo para vencer o mundo através da fé, digo. É baseado lá no capítulo 5 da carta do apóstolo João, quando ele escreve nos orientando, nos ensinando. Vamos ler juntos este verso da Palavra de Deus que se encontra em João, capítulo 5, verso 4 e verso 5. Diz a Palavra de Deus: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Vamos orar nesse instante. Nosso Deus, nosso querido Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos te agradecer pela bênção desse dia em que podemos passar na tua presença. Queremos te agradecer, Senhor Deus, pelo dom maior, que é o dom da graça salvadora de Jesus em nossas vidas. Queremos te pedir nesse instante, por esse estudo que vamos ministrar, para que ele possa nos ajudar a entender, Pai querido, melhor, cada instante, ó Deus, aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. E que as nossas vidas sejam colocadas ao dispor do Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, a ministrarmos esse estudo através do teu Santo Espírito, e ele possa promover coisas boas nos corações daqueles que hão de assistir. Perdoa os nossos pecados, fique conosco. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Pois bem, esse estudo nós separamos porque precisamos, cada dia da nossa existência, nós entendemos melhor os ensinamentos da Palavra de Deus. Os ensinamentos da Palavra de Deus são bom para todos nós. E esse ensino do apóstolo João é um ensino em que Deus tem nos colocado, nós nesta noite, para que possamos refletir com respeito a esse tema que é nascer de novo. Nascer de novo para vencer o mundo através da fé. E o escritor dessa epístola é o mesmo escritor em que foi instrumento de Deus quando escreveu o Evangelho de João. E esse Evangelho de João, que é o Evangelho de Jesus Cristo, ele, nesse capítulo 3, ele nos traz muitos ensinamentos maravilhosos. E temos, assim, a graça bendita de ter, no capítulo 3, verso 16, considerado o texto áureo da Bíblia, que é João 3,16. Então, o João que escreveu o Evangelho é o mesmo João em que escreve as epístolas, e nós, então, começaremos o nosso estudo dessa noite fazendo referência, ao Evangelho de João, no capítulo 3, e quando Jesus encontra com Nicodemos, Nicodemos vai ter com Jesus, e Jesus, então, vai orientar a Nicodemos com respeito ao novo nascimento, que é o nosso tema desta oportunidade, nascer de novo. Esse é o tema que nós tomamos para esta noite, é o tema em que Jesus traz para aquele diálogo com Nicodemos ali em Jerusalém.
Nicodemos se apresenta a Jesus, fazendo elogio a Jesus, chegando para Jesus e chama Jesus de bom mestre. Bom mestre. E Jesus responde a Nicodemos este elogio. Por certo, Jesus, ele conhecia o coração de Nicodemos. Nicodemos estava falando a verdade, porque na verdade Jesus era um grande mestre e era um bom mestre, porque Jesus sabia de todas as coisas, conhecia todas as coisas como Deus. Então, na verdade, Nicodemos não estava criando, inventando nada. Jesus é um bom mestre, um bom mestre. E Jesus, em resposta a Nicodemos, vai então conhecendo o coração de Nicodemos. Jesus não só olha para o exterior de Nicodemos, mas olha também para o interior de Nicodemos e vai dizer para Nicodemos, como nós já conhecemos, o versículo 5, 3, digo, o versículo 3 do Evangelho de João, nesse diálogo de Jesus com Nicodemos, vai nos direcionar para a conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus vai dizer a Nicodemos, em verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. E esse é necessário para ver o reino de Deus acontecer o novo nascimento. O novo nascimento. Nicodemos, ele não entende esta palavra de Jesus. Ele não compreende esta palavra de Jesus. Então, e aí é necessário Jesus explicar a Nicodemos o que é nascer de novo. O que é esse novo nascimento. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esse já é o versículo 5. No versículo 3, nós vemos Jesus falando com respeito ver o reino de Deus. E no versículo 5, nós vamos ver Jesus falando em entrar no reino de Deus. Há uma diferença em ver e uma diferença em entrar no reino de Deus. Aqueles dois homens estavam lá sendo crucificados ao lado de Jesus. Um estava vendo Jesus, mas não clamou a Jesus, não se voltou para Jesus e, com certeza, pelo resultado da sua decisão, ele não entrou no reino de Deus. Ele não vai entrar no reino de Deus. Mas o segundo, em que reconheceu que era pecador, merecia estar ali na cruz, e reconheceu que Jesus mal nenhum havia feito, e não merecia estar ali, e clamou a Jesus para lembrar dele quando entrasse lá no seu reino. E Jesus garantiu a ele que hoje ele estaria com ele no reino de Deus. Então, uma coisa é ver o reino de Deus, e outra coisa, entrar no reino de Deus. E assim estava Nicodemos, diante de Jesus, diante daquele em que veio para inaugurar o reino de Deus. Veio para trazer o reino de Deus. Mas ele não ainda havia compreendido este mistério, essa coisa gloriosa, maravilhosa, que é o reino de Deus. Lá em Lucas 17, verso 21, quando Jesus é interrogado pelos fariseus com respeito quando viria o reino de Deus, Jesus vai asseverar aqueles religiosos em que o reino de Deus estava junto deles. O reino de Deus está entre vós, porque a presença de Jesus significava o reino de Deus. Quando João apareceu pregando, João anunciou que estava vindo o reino de Deus. Depois, a palavra de Deus vai declarar
que é chegado o reino de Deus. Então, desta forma, disse Jesus que o reino de Deus, ele era o reino de Deus. Eu sou o reino de Deus que está com você. Não foi dessa forma que Jesus falou, mas, na realidade, isto era a verdade para aqueles que estavam ali, para Nicodemos, né, que estava diante de Jesus. Mas surge uma pergunta para nós nesse instante: quem era, na verdade, Nicodemos? Quem era este homem que procurou Jesus? Nicodemos, ele era um religioso. Ele era um religioso. Ele pertencia, né, à seita dos fariseus. Pertencia à seita dos fariseus. Ele era um líder dos fariseus, respeitado, um homem que conhecia os princípios da lei mosaica, mas ele não conhecia, na realidade, não tinha entendimento com respeito a esta coisa nova que Jesus trouxe, que era novo nascimento, nascer de novo para poder ver o reino de Deus. Então, Nicodemos, ele era um religioso, como muitos dos nossos dias também declaram ter uma religião, são religiosos, mas ainda não entenderam este mistério de Deus, que é a necessidade de um novo nascimento para poder entrar no reino de Deus. Então, Nicodemos, mesmo sendo um religioso, respeitado, fazendo parte do Sinédrio, que era o Supremo Tribunal Judaico, não entendia o que era nascer de novo. Não compreendia esta grandeza, esta coisa gloriosa em que Jesus estava trazendo, estava ensinando. Nicodemos não havia percebido esta grandeza de Deus. Então, voltando ao nosso tema, que é com respeito à vitória através do novo nascimento, meu querido amigo, meu querido irmão que nos ouve nesse instante, a palavra de Deus nos chama a atenção todos os momentos da nossa existência, para que nós possamos refletir nos ensinos de Jesus, naquilo em que Ele deixou para nós, para que a gente possa, a cada momento da nossa existência, nós possamos fazer o melhor para a glória de Deus. Então, Nicodemos, ele não compreendeu essa questão do nascer de novo. Ele não compreendeu aquilo em que, lá em João, capítulo 14, 16, este eu sou de Jesus, o caminho, a verdade. Ele não compreendeu também que Jesus é a porta para a entrada no reino de Deus. Ele não compreendeu que Jesus é o início, é o começo, o alfa, o ômega, quer dizer, o fim. Então, era necessário para Nicodemos compreender esse mistério, essa coisa de Deus. Mas, calma, que a gente vai voltar lá ao texto em que nós iniciamos, né? Que é a carta de João, capítulo 5, verso 4 e 5, para entendermos melhor esse tema em que nós separamos nascer de novo para vencer o mundo através da fé. Nascer de novo para vencer o mundo através da fé. Pelo que parece, Nicodemos, de início, ele não compreendeu bem os ensinamentos de Jesus. Mas, pelo que parece, durante a sua existência, a sua vida, ele compreendeu vagarosamente, talvez lentamente, que ele vai surgir, vai aparecer, lá no final do ministério de Jesus, já no sepultamento de Jesus. Aparece de forma gloriosa, maravilhosa, porque ele participa lá com as autoridades para que pudesse dar a Jesus
um sepultamento juntamente com José de Arimateia. Então, Nicodemos, ele não nos deixa a transparecer em que ele tenha de pronto entendido o ensinamento de Jesus com respeito ao novo nascimento, nascer de novo, nascer de novo. Mas eu quero então ir lá para o texto que nós começamos, que é a epístola do apóstolo João, em que nos fala com respeito o crer, que é ter fé, tá? Para vencer, nascer de novo, para vencer o mundo através da fé. Então, esse mesmo apóstolo que escreve lá no início, como mencionamos, Nicodemos, ele vai nos trazer a razão da necessidade da fé. E mais, alguns podem não estar entendendo bem a razão porque é necessário a vitória através da fé. Aí eu pergunto, ou você pode estar perguntando, o que é fé? O que é fé? Fé, segundo Hebreus, né, capítulo 11, como todos nós conhecemos, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Das coisas que não se vê. Essa é a definição da carta aos Hebreus com respeito à fé. A fé que, segundo nós lemos na Epístola de João, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, primeira coisa em que nós vemos que é preciso nascer de Deus. Nascer de Deus. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. O que é nascer de Deus? O que é nascer de Deus é o mesmo que nascer de novo. É o mesmo que ser alcançado através da graça de Deus pelo Espírito Santo e reconhecer em que Deus enviou Jesus para que nós pudéssemos reviver. Jesus foi que trouxe nova vida. Jesus foi que trouxe esse nosso reencontro com Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, segundo a própria palavra de Deus, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, através desse amor de Deus, através dessa providência de Deus, Deus então envia Jesus. Jesus veio de Deus para nascer como homem, tomar forma humana, estar entre nós, para que nós nos tornássemos irmãos de Jesus através da graça de Deus, tá? Para que nós pudéssemos então ter esse privilégio de considerarmos que nascemos de novo. Nascemos de Deus mediante Jesus, tá? Pela graça de Deus, pela graça sois salvos, segundo lá a carta Efésios 2, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, isto é dom de Deus. Então Deus nos fez viver de novo, nascer de novo, através de Jesus. Então o apóstolo vai dizer, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Vencer o mundo. Vencer o mundo é um desafio para todos nós, que já fomos alcançados pela graça de Deus. Então é um desafio que nós só vamos conseguir, nós só vamos obter através da ajuda de Deus, através da ação de Deus em nossas vidas, Então, querido amigo, irmão que nos ouve nesse estudo, fé é vivermos realmente nessa dependência de Deus. Hebreus também vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E ele afirma que aqueles
que se aproxima de Deus, é necessário que creia nele, que ele existe e ele pode recompensar todos que o buscam. Então, se nós buscamos Deus através de Jesus, o certo Deus vai nos recompensar cada dia da nossa existência. Então, é necessário termos fé para vencer o mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Mas antes disto, é preciso que haja esse novo nascimento. É preciso que haja esse nascer em Deus, que é o mesmo que nascer de novo, é o mesmo que crer em Deus. Então, nós podemos, com alegria, com galardia, nós podemos, então, dizer que estamos vitoriosos, porque estamos vencendo o mundo e as suas concupiscências, as coisas que desagradam a Deus, as coisas que transtornam, muitas vezes, a nossa vida, a nossa família, os nossos relacionamentos. Então, isso é vencer o mundo e viver através desta fé gloriosa que recebemos através de Jesus. Então, querido amigo, querido irmão, que está acompanhando o estudo desta noite, entendeu? Creia que ele existe, creia que ele pode todas as coisas. Diz o apóstolo João: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas a nossa fé, ela repousa, desde o momento que nascemos de novo, em Jesus, o nosso Salvador. E tudo isso porque Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Deus nos levou a Jesus. Deus nos conduziu a Jesus através do Espírito Santo. E para exercer essa fé que vence o mundo, essa vitória que nós precisamos para vencer o mundo, que é a fé em Jesus, isso não depende de cultura. Não depende de cultura. Temos tantas pessoas que são formadas, têm 3, 4 faculdades, falam 4, 5 idiomas, mas não são agraciados com essa bênção. E eu quero dizer a você por quê. Porque não nasceram de novo, não nasceram de Deus, não nasceram de Jesus, não nasceram de novo. Então não depende de cultura e também não depende de idade, porque existem muitas pessoas que passaram a juventude, chegaram à idade adulta e hoje estão já vivendo a chamada terceira idade ou idade feliz, mas não desfrutam desta bênção. Eles não nasceram de Deus, eles não nasceram de novo. Eles estão como Nicodemos, eles não entendem que nascer de novo não é voltar ao ventre da mãe, não é retornar ao ventre, como diz Jesus, mas é nascer da água e do Espírito. Jesus disse a Nicodemos: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É preciso nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. E ter fé também, meu querido ouvinte, é um ato de inteligência, é um ato de obediência, é um ato em que envolve a nossa vontade, aquilo que nós escolhemos. Deus nos deu esta bênção, que é escolhermos aumentar cada dia a nossa fé. Aquele que já tem Jesus, aquele que nasceu de novo, esse, por certo, ele trabalha, ele labuta incansavelmente para que ele possa adquirir esta fé. E nós estamos vivendo os dias, como todos sabem, dias em que é necessário que cada um de nós
possamos buscar esse crescimento da fé, esse aumento da nossa fé em Jesus, para que possamos fazer frente às necessidades do dia a dia em que nos acercam. Então, o tema desta mensagem, desta noite, desse estudo bíblico desta noite, é nos conduzir através do novo nascimento que já aconteceu em mim, em você, em todos que já foram alcançados pela graça de Deus, é se envolver mais com o reino de Deus, é estar mais integrado no reino de Deus, é estar mais comprometido com o reino de Deus, para que essa vitória que nós buscamos através do novo nascimento para vencer o mundo através da fé, como diz a própria palavra de Deus, ela possa começar através das nossas crianças, né? É um compromisso, tá? Um compromisso em que é um desafio, diríamos assim, é um desafio e um desafio necessário, tá? Para essa época, para a juventude, é uma fé que desafia o jovem, em que nasceu de novo, para que ele possa vencer o mundo através da fé. É um desafio para nós que já chegamos à terceira idade, dizermos àqueles que estão ainda caminhando que vale a pena, porque nós alcançamos o triunfo, a vitória, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E a nossa fé é um resultado da graça de Deus. Resultado da graça de Deus. Então, Deus tem nos dado essa fé e muitas vezes até acrescido um pouco mais em nós para que a gente possa fazer frente às necessidades do cada dia da vida. Paulo, né, como nós temos citado, estamos ontem, tá? E podemos citar hoje também, ele lá já no final da sua carreira, já vivendo os últimos dias da sua existência, Paulo vai dizer: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A vitória através da fé. A fé é o fundamento da nossa vitória. E para esse tempo que estamos vivendo, a fé é um instrumento, a fé é uma ferramenta que Deus nos dá, necessária para que a gente possa continuarmos vitoriosos através da fé em Jesus. Mas já caminhando para o final da nossa palavra, do estudo desta noite, tá? Lá em João, capítulo 17, versículo 15, disse Jesus: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Jesus sentia realmente em que o mundo ele tem as suas coisas maravilhosas, coisas boas, coisas agradáveis, mas também tem as coisas em que Deus abomina, Deus não agrada e Deus não quer que nós nos envolvemos com elas. Então Jesus está orando para que os apóstolos permanecessem o tempo em que tinham que ficar no mundo, mas que eles fossem guardados do mal. Mal aqui são as coisas que o mundo oferecem em que nós precisamos vencer. Vencer através da fé. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. É a nossa fé centrada em Jesus, o nosso Salvador. E Jesus sentia isto, sentia essa necessidade. O mundo tem uma organização, um sistema organizado que trabalha diuturnamente, sistema do mal, sistema espiritual, para tirar de nós, tirar da igreja, né, a alegria de fazer a obra de Deus. Mas, segundo o apóstolo João, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E aqueles que nasceram de novo, aqueles que nasceram de Deus, aqueles que têm
experimentado esta maravilha da graça de Deus na vida, esses vencem o mundo, esses não terão dificuldade de dizer, como disse Paulo, e de caminhar como caminhou Paulo e chegar a um final de carreira, agradecido a Deus porque sentiu a boa mão de Deus. Jesus disse aos apóstolos, aos discípulos e aos seus seguidores: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós temos vivido essa experiência da assistência de Jesus através do Espírito Santo, que tem sido o nosso companheiro, o nosso orientador, o nosso advogado, aquele que tem estado conosco para nos orientar e, sobretudo, aquecer a nossa fé, para que a nossa fé seja uma fé pura, uma fé santa, uma fé verdadeira, não uma fé falsificada, mas uma fé de alguém que nasceu de novo, que nasceu de Deus e será vitorioso, seremos vitoriosos, porque nada vai nos arrebatar das mãos de Jesus, porque estamos seguros porque o Senhor Jesus é aquele que pode nos garantir esta vitória. Então, querido irmão que nos ouve nessa noite através desse estudo bíblico, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, baseada naquilo em que aconteceu comigo, com você, através do novo nascimento. Nascemos em Deus, nascemos de novo, nascemos através da graça de Deus para servir a Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e possamos prosseguirmos vitoriosos para a glória de Deus. Amém.